Esse é um tipo de exemplo que acontece diariamente na produção. São alguns desperdícios que ocorrem diretamente na nossa área de responsabilidade direta da liderança de linha de frente, ou seja, do supervisor, do coordenador, do líder, do monitor, do chefe de produção, mas a gente nem sempre percebe, né? É muito mais fácil a princípio, e eu era assim também, a gente enxergar os problemas dos outros, né? Dos outros departamentos. Então vamos lá, né? Deixa eu te dar mais uma chance. Suponha o seguinte, né? A seguinte situação. Sua linha de produção produz 22 tipos diferentes de produtos, né, por dia. Então você trabalha 3 turnos, você produz aí diariamente 22 tipos de produto, portanto você vira 22 vezes o setup por dia, né, a preparação de máquina. Se cada setup demora em média 23 minutos, você gasta 506 minutos por dia somente em setup, se a gente considerar 3 turnos trabalhados, né? E esses 506 minutos somente de setup, ele significa 38,3% do seu tempo disponível. E eu quero te fazer uma pergunta, né? Se você conhece um desperdício diário maior do que 38,3% todos os dias, né? Essa reflexão que eu deixo para você. Tá? Aqui é um exemplo peculiar que a gente tem, aí 22 setups por dia, porque são produzidas 22 tipos de peça diferente, você faz entregas diárias e tá aí, né? Somente em relação a tempo de setup você tem 38,3%. Então aqui eu deixo a primeira reflexão. Se você consegue enxergar que talvez aí o tempo que você investe em setup, que você gasta em setup, ele tem aí aproximadamente de 30 a 40% do teu tempo disponível. Então é um ponto importante que poucas lideranças de linha de frente conseguem enxergar esse desperdício, né? Enquanto que elas não conseguem enxergar, elas não conseguem se incomodar em relação a isso. Então, esse é o primeiro ponto que eu deixo para você refletir se você consegue enxergar esse tipo de desperdício na produção. E por que, pessoal, o setup é um grande desperdício, né? Por que o setup é considerado um grande desperdício? É muito simples, porque no setup, equipamento e operador estão ocupados, mas na verdade não está sendo produzido nenhuma peça. É o que a gente chama de atividade que não agrega valor, mas ela é necessária. E uma definição para um tipo de atividade como essa é que você tem que diminuir esse desperdício ao mínimo possível. Então, infelizmente, o setup é necessário ser feito, né? Ainda a gente não consegue, a princípio, trocar o pneu com o carro andando, mas já que você tem que parar, então que troque esse pneu o mais rápido possível. O setup com certeza é um dos maiores, se não for o maior desperdício da produção em todos os lugares. Eu sou capaz de afirmar nos meus 34 anos de produção que eu não vi nenhum outro desperdício maior do que o setup. Mas a gente nem sempre consegue enxergar. A gente vê problemas de todos os lados, que eu comentei no nosso primeiro slide, a gente só muitas vezes não consegue ver o que está embaixo dos nossos olhos, né? Porque já faz parte do dia a dia, né? Ele já incorporou com a paisagem natural do dia a dia da produção, a gente não percebe que uma máquina muitas vezes está virando setup.